Está no ar a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Saudamos a todos os nossos ouvintes, desejando-lhes saúde, paz e as bênçãos de Deus. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Roberto Conrad Filho apresentará hoje o tema Preparando-se para encontrar a Cristo. Com ele a palavra. Não pode haver indiferença de nossa parte ao notarmos o cumprimento das profecias bíblicas. Os sinais que prenunciam o segundo advento de Cristo devem produzir profunda impressão em nosso viver, provocando um espírito de preparo e zelo por uma vida melhor. Deve haver harmonia entre a fé que professamos na segunda vinda de Cristo e a qualidade de vida que vivemos. Nos ensinos de Cristo e dos apóstolos, o elemento constante é a devida relação que deve existir entre a crença na segunda vinda e a preparação para ela. São Paulo assim o expressa: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito 2, versos 11 a 14. Nas Escrituras há 3 grandes razões, entre muitas outras, pelas quais o cristão deve preparar-se para a volta de Jesus. A primeira delas é a certeza do fim do mundo e do estabelecimento do reino eterno. Essa certeza deve abalar toda a nossa confiança nos valores terrestres, fazendo-nos desejar nova qualidade de vida. São Pedro admoesta: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz e irrepreensíveis. 2 São Pedro 3, versos 11 a 14. A segunda razão que nos deve estimular à preparação é que, apesar de termos certeza de seu retorno, ninguém sabe exatamente quando ele voltará. Quando os discípulos lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, Jesus respondeu: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. São Mateus 24, versos 3 e 36. O Salvador aumentou nosso interesse na sua segunda vinda, não revelando quando voltará. Aliás, para ampliar o interesse, ele afirmou que virá como um ladrão à noite. Por essa razão, enfatizou duplamente a necessidade de preparo, dizendo: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. São Mateus 24, versos 42 e 44. A terceira razão que nos deve impelir ao preparo para a volta de Cristo é o conhecimento de sua iminência. A volta de Cristo está muito próxima. E quanto mais próximos nos encontramos de um acontecimento esperado, tanto mais intensificamos os preparativos para ele, jamais permitindo que coisas secundárias nos distraiam ou impeçam que estejamos preparados. À medida que a volta de Jesus se aproxima, é nosso dever vivermos em santidade e em obediência à sua vontade. São Paulo usa este argumento: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia,
Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13, versos 11 a 14. Várias parábolas bíblicas indicam que o fator tempo influencia a preparação. Em referência ao tempo, o servo infiel disse: "Meu senhor tarde virá." O servo modificou suas atitudes e o próprio comportamento. Passou a valorizar o que era material e terreno. É claro que não estava preparado para a volta de seu senhor. Toda a parábola das 10 virgens é permeada pelo fator tempo. Nesta parábola estão caracterizadas 2 classes de cristãos que aguardam o retorno do Senhor. Ambas as classes possuem uma lâmpada, símbolo da palavra de Deus. Ambas creem e esperam a vinda do noivo. Mas, diz a parábola, o noivo demorou e todas as virgens adormeceram. Aparentemente, todas elas eram iguais e criam na mesma verdade. A diferença foi constatada quando se ouviu o clamor: "Eis o noivo, saí-lhe ao encontro." São Mateus 25, 5 a 10. Somente então notou-se que 5 delas não estavam devidamente preparadas. As virgens nécias haviam feito preparo superficial. Careciam de reserva do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, um conhecimento de sua palavra é de pouco valor. A teoria da verdade, desacompanhada do Espírito Santo, não pode ativar a alma nem santificar o coração. Assim também é conosco. Não basta sermos cristãos nominais, ter nosso nome nos livros da igreja, crer que Cristo em breve voltará. É necessário um preparo profundo, pois na crise que se aproxima seremos todos testados. E ai de nós se não estivermos devidamente preparados. Surge então a pergunta: quando devo me preparar para a vinda de Cristo? A Bíblia responde: hoje, agora. O apóstolo São Paulo disse que deveríamos exortar-nos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. E acrescenta: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 13 a 15. O apóstolo também afirma: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Segundo aos Coríntios 6, 2. Notamos, pois, que o tempo para o nosso preparo é agora. Não basta um preparo aparente ou superficial. É necessária uma preparação do íntimo. É necessário escolher os valores eternos e renunciar aos materiais e humanos. O importante para Deus é uma vida santificada, separada para Ele e possuir caráter semelhante ao de Jesus. A vida do patriarca Enoque é um exemplo da devida preparação. Sua existência e caráter eram tão puros que foi trasladado para o céu sem provar a morte. Agora é o tempo de preparo, o tempo de confessar e abandonar pecados, tempo de buscar a Deus e alcançar santidade de vida, pois quando Jesus retornar, Ele não virá para limpar-nos do pecado, remover defeitos de caráter ou curar-nos das enfermidades de mau temperamento e disposições errôneas. Isto necessita ser feito antes que Ele volte. Agora é o tempo de confiarmos na mediação que Cristo faz no céu e buscarmos sua perfeição moral. Nossa única esperança é a justiça de Cristo que nos é atribuída e que é alcançada pela ação do Espírito Santo em nós. Agora é o tempo de preparar-nos para o encontro com Cristo e para a eternidade. Deus é paciente e amoroso. Diz a Escritura: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 São Pedro 3, 9. Agora é o tempo de confiarmos totalmente em Deus, sabendo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6. Prezado amigo, as profecias bíblicas têm se cumprido fielmente. A história do mundo comprova que vivemos no tempo do fim. Sim, muito em breve Jesus voltará para buscar os que o amam e o servem. Estará você pronto para recebê-lo? Está fazendo sua parte hoje, agora, para preparar-se?
Que Deus o abençoe a estar preparado. Triunfante acompanhado da corte angelical, Jesus Cristo volve ao mundo sobre nuvem triunfal. Aleluia, o seu reino vem fundar. Aleluia, o seu reino vem fundar. Sintonizam com a Voz da Profecia, programa patrocinado pelos seus amigos, os Adventistas. Nosso próximo programa será transmitido por esta emissora na semana que vem, neste dia e hora ou no tempo indicado ao findar este programa. Até lá, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós.